Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Calabina, no Jacatirã do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando o terceiro trimestre do ano de 2026. Utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, e nesse trimestre nós vamos ter o seguinte título para o trimestre: A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. No terceiro trimestre de 2025, exatamente há um ano atrás, nós estudamos a Igreja em Jerusalém. Então, estudamos Atos dos Apóstolos, do início até o capítulo 11. E hoje nós vamos continuar no capítulo 11 até o final do Atos dos Apóstolos nesse trimestre. Hoje nós estamos aqui para estudar a primeira lição, o chamado para os gentios. Essa lição, o comentarista dessas lições é o pastor Wagner Gabi, líder das Assembleias de Deus, em Curitiba do Paraná, é um conferencista, advogado, escritor e autor de vários livros editados pela CPAD. Então vamos aqui para essa lição de hoje, a lição inaugural, introdutória, a primeira lição. Textual: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, versículo 2. Verdade prática: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Vamos então para a leitura bíblica em classe. Atos capítulo 13, do verso 1 até o verso 12. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham, porém, a João como cooperador. E havendo atravessado ele até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas existia Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, severo por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andava à roda e buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Vamos para a nossa introdução. Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1:8. O Evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 a 28 marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. É dessa igreja caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios.
A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações. Eu diria que não somente foi uma promessa do Senhor, mas uma ordem. Nós vemos, amados irmãos, vamos ler aqui algumas situações referentes à grande comissão. É bem conhecido, os irmãos conhecem, mas é sempre bom ler aqui na palavra. Jesus disse em Mateus 28, chegando Jesus falou, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ver também que está escrito em Marcos 16, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí são os sinais que também são importantes, mas não vamos ler agora, porque a parte principal que queremos focar aqui é todo mundo, toda a criatura. E vamos aqui também a Lucas, capítulo 24, quando Jesus diz para eles assim, assim está escrito, assim convém que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitado dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas, pois, sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficar, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E quando a gente vem para Atos, que é o texto citado, capítulo 1, que ele fala uma promessa, mas nós colocamos aqui como uma ordem. O Senhor diz para ele pergunta, Senhor, quando seria as coisas acontecer, Jerusalém e tal. Jesus responde no 7, não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto de Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, nós vemos aqui que era necessário fazer missões. Logicamente, nós estamos falando aqui de missões transculturais, missões que alcancem toda a terra, que é, lógico, esse assunto aqui que vai graçar todo esse estudo que vamos ter aqui de Atos dos Apóstolos, como próprio, podemos dizer, a Igreja Gentios, a chamada missionária para a estação do Evangelho entre os povos. Então, é isso. Não foi um projeto humano, não foi uma estratégia humana, não foi algo que o homem falou, eu acho que eu vou fazer isso sim. Não, é uma ordem divina, é um chamado direto do Senhor para que alcançasse. A igreja demorou um pouco, depois nós vamos comentar isso dentro do estudo da lição, mas ela se despertou e passou então a levar o Evangelho. E algumas coisas aconteceram. Já estudamos um pouco há um ano atrás, quando vimos a igreja de Jerusalém, e as coisas que aconteceram sobre ela, e hoje, agora nós vamos, pelo menos aqui nesse início, recordar de algumas coisas que já estudamos, né? Essa igreja, ela era caracterizada, como dizer, por diversidade, ou seja, havia pessoas, a maioria deles era gentílica mesmo, mas talvez alguns também vindo com ideias, com conhecimentos sobre o judaísmo, sensibilidade espiritual para entender o projeto de Deus e prática missionária madura, como nós vamos ver também, não só na lição de hoje, mas em todo esse trimestre. Vamos aqui para o primeira divisão desta lição e desse trimestre. O nascimento da missão gentílica, subdivisão 1, Antioquia, um centro escolhido por Deus. Fundada por Seleuco Nicanor, em 300 a.C., Antioquia da Síria
tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Roma, logicamente, capital, e Alexandria, no Egito, porque o Império Romano abrangia todos esses lugares. Culturalmente grego helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia. Aí ele cita aqui Atos 13, 4. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Não por acaso. Deus escolheu Antioquia com a base da missão gentílica, transformando aquela igreja num centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio às nações. Mas vamos ver, como eu disse, né, na introdução, alguma coisa que vai fazer o elo entre há um ano atrás, quando estudamos a Igreja de Jerusalém, e agora a Igreja dos Gentios, a Igreja Gentílica. Vamos aqui para Atos 11 e fazer alguns comentários. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminhavam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, o que aconteceu? Houve algumas perseguições, a igreja mantinha-se em Jerusalém, praticamente presa ali sem sair. Quando houve uma primeira perseguição, Filipe saiu e foi pregar em Samaria. Os samaritanos eram gentios? Não eram judeus? Não, eram. Mas eles já tinham alguma coisa, eles guardavam a lei de Moisés, erradamente, porque eles tinham pensamentos contrários em algumas coisas judeus, e ainda circuncidavam. Então eram gentios, mas meio ligados ao judaísmo. E aí Pedro e João vão lá, ora, a pessoa batizada pelo Espírito Santo, quando Pedro e João voltam, vão evangelizando na cidade samaritana. Depois o próprio Filipe pega ao eunuco da rainha de Candace, que era alguém que levou o evangelho até a Etiópia. Mas aquele homem, atual Etiópia, né? Aquele homem também era ligado ao judaísmo. Aí vem a morte de Estevão. E quando a morte de Estevão acontece, a perseguição. Então a perseguição veio e aconteceu aqui que eles foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, mas pregavam só aos judeus. Agora vamos ver aqui, ó. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando ao Senhor Jesus. Então, foi a primeira igreja gentílica. Eles pregaram aos gregos, a pessoas não judias. E a Bíblia diz no versículo 21, que amou o Senhor com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a Jerusalém, e eles chamaram Barnabé, e mandaram Barnabé para ir lá. Agora, havia uma característica importante em Barnabé, porque Barnabé ele não era, ele era um judeu, mas ele era nascido em uma outra cidade, uma cidade gentílica, a qual ele tinha o conhecimento também da cultura gentílica. Barnabé foi aquele que vendeu propriedade e depois trouxe perto dos apóstolos. Quando Saulo se converteu e a igreja de Jerusalém não queria receber, Barnabé foi lá e intercedeu para que eles recebessem a Saulo. E agora Barnabé é chamado a pastorear a igreja. Vamos ver como a característica que aconteceu. Primeiro, ele é um homem bom, cheio de Espírito Santo e fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E quando ele chegou lá, versículo anterior, viu a graça de Deus, se alegrou. Ele viu que era uma conversão verdadeira. Mas ele viu que havia necessidade de um discipulado. E aí ele vai lá e chama Saulo, que estava em Tarso, levou ele para Antioquia. Durante 1 ano eles ensinaram a palavra de Deus. Fizeram um que a gente chama hoje de discipulado. A pessoa aceita Jesus e agora alguém fica ao seu lado ensinando o rudimento do Evangelho para que ele possa entender, ser também um discípulo e a partir de então ele também possa discipular outras pessoas e ensinar a palavra. E aí, né, nesse contexto vem a citação aqui, que é o versículo 26. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinavam muita gente, e Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Muitos dos teólogos acham que aquilo foi apenas um sarcasmo, né, uma ironia daquele povo, lá os pequenos cristos. Mas é porque aqueles homens pregavam a Cristo e viviam exatamente o que eles pregavam. Isso é muito importante. Então, e depois disso, como nós vemos um texto bíblico em classe, aí aquela igreja cresce em todas as áreas, não cresce só em número, mas cresce
em simplicidade, em conhecimento espiritual, em espiritualidade, e ali se torna, como ele diz aqui no final, uma verdadeira base missionária de envio às nações. Então, a igreja de Antioquia é um modelo para nós hoje, para que as igrejas de hoje também façam da mesma maneira. Ou seja, procurem que entre aqueles que congregam, pessoas chamadas pelo Espírito Santo, preparadas pelo Senhor, possam também levar o Evangelho a outras nações. Agora vamos para a segunda subdivisão: profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local reunia profetas e doutores, entre aspas, mestres, ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja. Então, vamos ler esse texto também. Hoje eu estou lendo mais textos, né? Normal, comum, eu sempre digo para os irmãos que aqui é um estudo bíblico. Nós não estamos apenas baseando na opinião do pastor Wagner Gabi, ou do pastor Érico que está aqui fazendo esse vídeo, ou da Assembleia de Deus, ou da Metodia Pentecostal, mas nós vamos sempre na Bíblia. E aqui, e os pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorro, governo, variedades de línguas. Os profetas exortavam mediante inspiração direta, os mestres instruíam com base nas Escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou. A disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. Então, é importante aqui na parte que ele fala dos mestres, que eles ensinavam com base nas Escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Por que ele separa as duas coisas? Porque nós não tínhamos ainda os evangelhos escritos e nem as cartas paulinas. Paulo estava começando ali seu ministério. Então, e nem as cartas joaninas, foi escrita no final do século, nem as cartas de Pedro. Enfim, nós não tínhamos nada do Novo Testamento. Então, as Escrituras aqui eram o Antigo Testamento que apontava para Cristo, baseado no ensino de Cristo também, o que ele ensinou, que era isso que era passado para a igreja. O que por um ano Paulo e Barnabé, ensinaram lá em Antioquia? Foi a palavra de Deus e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, mudou hoje? A única coisa que mudou hoje é que, se alguém se propõe a ensinar, vai ensinar com base na Escritura, no Antigo Testamento, que apontava para o Cristo, e no Novo Testamento, que revela ele como o único e eterno Salvador da humanidade, que revela a sua volta para arrebatar a sua igreja, enfim, todas as coisas que nós sabemos. Então, dentro desta igreja, que foi ali colocada, havia esses profetas, mestres, que depois o próprio apóstolo São Paulo falou que era um ministério para toda a igreja, além de outros, como lemos em 1 Coríntios 2, 12, 28. Os profetas, pela inspiração de Deus, traziam palavras, como Ágabo foi lá e anunciou que haveria uma grande fome, e essa fome mesmo aconteceu. E aí, durante um culto, orando, jejuando, o Senhor mostrou algo que queria fazer no meio deles. E aí essa igreja se mostrou, como diz aqui, uma comunidade, uma igreja madura, centrada em Deus e apta para discernir o propósito do Espírito, para além apenas das necessidades locais. Por que ele diz isso? Porque muitas vezes a igreja se fecha dentro das quatro paredes, a igreja se fecha dentro da sua própria localidade, ela pode até não se fechar dentro das... Por que fechar dentro das quatro paredes, pastor? Ela está ali para reunir nos cultos marcados, mas ela não sai fora para evangelizar, ela não fala de Jesus para ninguém. Não. Espera que as almas adentrem a igreja para que possam aceitar a Cristo. A igreja precisa, é lógico, se reunir, ali aprender, ali ser discipulada, ali crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e depois aplicar isso evangelizando aqueles que estão ao redor. E a segunda coisa é não se prender apenas ali no seu bairro, ali perto, na necessidade local.
como nós vamos aprender nesse trimestre, levar o Evangelho a todas as criaturas. Pastor, a Igreja Metodista Pentecostal, a qual sou pastoreio, tem missionários? Não, a Igreja Metodista Pentecostal, a denominação a qual pertenço, ela é uma denominação pequena. Então, nós não tínhamos uma cultura de missões até talvez uns 15 anos atrás. Cultura que eu digo na denominação. Até que Deus levantou um pastor, chamado pastor Wilton, que passou para o Senhor na pandemia, não só ele, a sua esposa, o seu cunhado, que é presbítero até hoje da igreja, presbítero Isaías, e a esposa do presbítero Isaías, com um sentimento missionário. E aí foi criada a Secretaria de Missões da Igreja Metodista Pentecostal. E foi nos apresentado, a princípio, um missionário que chamava-se André Derruti, que chamava-se, não chama-se, né, porque ele está na obra de Deus ainda, fazendo a obra de Deus, e naquele momento ele pertence à Assembleia de Deus do Columbandê em São Gonçalo, onde o pastor já tinha sido membro desta igreja, e ali nós começamos a ajudar. Então, a igreja trabalhava em duas áreas. Ela ajudava financeiramente. Como ela não tinha condições ainda de mandar um missionário sustentá-lo no campo, não é só mandar, teria que prepará-lo para fazer missões transculturais e depois enviá-lo. Não tinha condições financeiras, então vamos ajudar lá. E também ajudava-se a própria Semimp para que ela pudesse estruturar para um dia também podemos enviar o nosso missionário. E dali, Derruti esteve em Minas Gerais, depois foi para a Espanha, passou 9 anos na Espanha, depois voltou. E hoje nós ajudamos não só André Derruti e sua família, mas ajudamos a SEMADEC, que é a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus do Columbandê, não só a igreja de Caxias, a qual pastorei, mas outras igrejas também, e estamos estruturando para que futuramente, esperamos em Cristo, que a nossa Semimp possa também enviar um missionário e sustentá-lo. No tempo de Deus, dentro da direção dele. Mas estamos apoiando missões transculturais através da SEMADEC, da Assembleia de Deus do Columbandê. A separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e posição de mãos, reconhecendo o chamado divino, enviando seus melhores obreiros. Este ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito. Então, vamos fazer um comentário que falamos lá na introdução. A igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo, como lemos lá na Grande Comissão, como lemos Lucas, como lemos até Atos 1:8. O Senhor falou, depois de alguns dias você vai receber o Espírito Santo e ser meio testemunho. Mas a igreja acabou, por certas circunstâncias, ficando em Jerusalém, como estudamos há um ano atrás, a igreja de Jerusalém. Até que o Senhor permitiu que houve a dispersão, já disse, Filipe pregou e tal. Isso levou mais ou menos 6 anos até que acontecesse aquela situação. E depois, quem pregou primeiro aos gentios? Foi Pedro. Pregou na casa de Cornélio, em Cesareia, e toda aquela família se converteu, mas ainda Pedro teve bloqueio, porque eles foram batizados com o Espírito Santo, e Pedro então batizou nas águas, e quando ele volta a Jerusalém, ele é questionado como que ele batizou os gentios nas águas. A igreja ainda não tinha entendido completamente. E é na igreja de Antioquia que essa conscientização missionária acontece. E a partir daí a igreja passa a ser uma igreja missionária. Passa a ser uma igreja a qual o propósito é levar, como Cristo mandou, ser mesmo testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. É concomitantemente. Pastor, estou evangelizando missões transculturais, então eu posso esquecer aqui o meu bairro. Não, você tem que evangelizar o seu bairro, a sua cidade. Eu vou dar um exemplo mais ou menos da SEMADEC de Col. Ela tem missionários em Piauí, Pernambuco, Vale de Jequitinhonha, Minas Gerais, Alfredo Vasconcelos Babacena, onde André Derruti estava,
e agora ele foi para São José dos Calçados. Então, nós temos missionários dentro do Brasil, em lugares cidades onde há pouco evangelho. Alfredo Vasconcelos, houve uma viagem missionária, que a nossa igreja participou para ir lá. A nossa igreja fez essa viagem para estar lá, ajudando ele na época. E é uma cidade em que os irmãos que foram na época que testemunharam, uma igreja, algumas pessoas nem, eles batiam na porta para dar folheto, a pessoa nem entendia, porque o catolicismo imperava, acho que impera até hoje lá, e a dificuldade do evangelho penetrar. E tem também missionários em outros países. Já tiveram no Senegal, já tiveram na Espanha, hoje não estão mais, mas há igrejas que lá foram realizadas. Já tiveram em Cabo Verde, agora o missionário que Cabo Verde está em Burkina Faso, Colômbia, Polônia, os Balcãs, ali, Albânia e outros países, e Guiné-Bissau, onde o missionário que está em Guiné-Bissau não está mais lá, porque ele adotou uma filha guineense doente, que está em tratamento no Brasil. Mas a obra de Deus está sendo feita. Então, veja bem, meu amado irmão, o Espírito ordenou, tinha 5, como nós lemos lá. Vou até ler aqui o nome deles de novo para você, esses doutores. Ó, era Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Oraram, jejuaram, e o Espírito Santo disse. A Bíblia não diz como que o Espírito Santo diz, usou um profeta, visão, revelação. O Espírito Santo falou, a igreja atendeu. Separei a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E a igreja entendeu isso, chamado divino, e veio o seu melhor soberano, não. Paulo e Barnabé foram, o Saulo e Barnabé foram os que doutrinaram a igreja, então a gente precisa deles aqui, não. Deus vai levantar outros. Aqueles que foram chamados para missões culturais irão, Deus levantará outros para trabalhar na igreja local, e assim o Senhor vai usando pessoas. Começou esse momento maravilhoso da história, missões aos gentios assumida pela igreja. Vamos aqui, aliás, mais um comentário aqui, né? Parte ativa da vamos lá. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária, que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito. Pastor, o que estudou mais teologia que tem que ser enviado. Não, meu amado irmão, não é problema estudar teologia. Mas, às vezes, não é esse que Deus chamou. Quem Deus chamou, ele vai ajudar na capacitação dessa pessoa para fazer a obra. Porque fazer missões culturais não é apenas ter um conhecimento bíblico vasto. Vai ter que ter um conhecimento também da nação que vai, dos costumes, de uma série de coisas. Esse trimestre nós vamos falar sobre isso. Hoje a lição é inaugural, mas depois estaremos falando sobre várias coisas, sobre missões. Não é só o desejo de fazer missões, desejo. Ok, louvado seja o nome do Senhor, é uma obra maravilhosa, mas não é só o meu desejo. O Espírito Santo, o Deus maravilhoso, sabe quem está capacitado ou quem está vocacionado para isso, e estará enviando, ajudando e preparando. É lógico que o querer é um passo inicial, mas também existem outros detalhes. O Espírito Santo e a obra missionária é a segunda subdivisão. O Espírito que conduz a missão. Algumas coisas vão ser repetidas, mas é porque é natural nessa primeira lição. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de Atos do Espírito Santo. É ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos. Como Pentecostes tornaram-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. Nós já falamos no ponto anterior, mas é isso aqui. Eu vou falar mais. Olha só. Inspira, dirige, separa e envia os missionários. Inspira. Coloca na pessoa o desejo. Por exemplo, se Deus não inspirou a pessoa, eu falei no ponto anterior, né? Eu quero ser missionário, mas às vezes está fora. Mas a igreja não pode olhar um que não quer, que não tem esse desejo, que não pensa, e obrigá-lo a ir para missões. Não, é o Espírito Santo que vai fazer isso na vida da pessoa. Não é estratégias humanas, como já disse no ponto anterior, como ele vai dizer aqui também. Não é nada que o homem faz. Dirige. Porque, veja bem, meu amado irmão,
Acabamos de estudar, Abraão, sai do meio da tua terra, no trimestre passado, vai da tua terra, da tua terra, vai manter o missionário, vai ter alguma coisa nesse sentido. Eu me lembro que André Derruti, missionário André Derruti, sua família estava na Espanha, se não me engano, o pai dele morreu, ele não pôde vir ao Brasil, não tinha condições naquele momento de vir. Então, eu estou aqui, né? Estou aqui fazendo missões, eu estou aqui pregando, mas a minha família está perto ali, os parentes, eu posso ver minha mãe. Minha mãe, eu no caso, não tenho mais nem mãe nem pai, mas aquele que tem a mãe, tem o pai perto, irmão, sobrinho, outros parentes, avó, também não tem mais meus avós, mas aquele que tem, está ali, aí Deus chama para missões. E vai para um lugar longe, distante, vai para a África, vai para a Europa, vai para a Oceania. Não dá para o sujeito ir hoje e voltar mês que vem para fazer férias. Ele vai, tem que ter um período de adaptação, conhecer a cultura, uma série de coisas acontece. Depois que ele se estabelece lá, que ele começa a obra, às vezes a obra começa do zero, não tem ninguém. Derruti, quando foi, ele foi meio ligado à convenção das Assembleias de Deus lá na Espanha, ele esteve numa igreja, até que ele esteve em La Línea de La Concepción, e depois ele foi para Valdemoro, e ali ele começou praticamente uma igreja do zero, até que estabeleceu essa igreja, registrou ela, e aí ele já tinha preparado também obreiros locais que assumiram a igreja local. E aí ele voltou para o Brasil, porque a ideia de missões também não é ir lá e passar de eterno missionário lá 250 anos à frente de uma igreja. Não, você entendeu? 250 anos é uma hipérbole. Não, é ir, começar, preparar obreiros e a obra continuar para a glória de Deus com os da própria terra. Aí eu já falei muito sobre algumas partes de missões que não vou falar do trimestre todo. Então, separa. Quem separa não é o homem, é o Espírito Santo. E envia. É lógico que é o Espírito Santo que vai enviar, lógico, a igreja vai enviar na direção do Espírito Santo, e aí vão ver depois, com calma, mais algum detalhe importantíssimo, meu irmão. Pastor, enviar e dizer, tchau, vai com Deus, dá o seu jeito aí. Não. O missionário que está onde estiver, está na África, ele continua sendo parte daquela igreja que o enviou, e ele continua sendo alguém a qual aquela igreja tem que se lembrar todos os dias. Uma, que tem que orar pelo missionário, e segundo, que o missionário lá também precisa da ajuda financeira. E são coisas que nós vamos falar durante o trimestre, mas estamos adiantando aqui nesses pontos. O poder do Espírito Santo na evangelização dos gentios é a segunda subdivisão aqui. Os discípulos viviam cheios do Espírito, por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. Atos 4:31, 5:41, 7:55, tudo isso aqui em Jerusalém. O batismo no Espírito Santo lhe deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar a resistência, realizar sinais e consolidar a igreja em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos, de 120 discípulos a multidões, é resultado direto dessa obra sobrenatural. Neste ponto, eu vou ressaltar isso. Se aqui no Brasil, nós temos uma facilidade, veja bem, aqui no Brasil, nós temos uma facilidade para pregar o evangelho. Agora, nem tanto, um pouco, mas chegou uma época que ser evangélico era moda. Todo mundo, aí saiu o sujeito lá do funk, agora sou cristão. Daqui a pouco voltar para o funk. Cantor famoso, ator famoso, não sei o quê. Alguns ficaram, mas uma grande parte entrou e saiu porque não era uma conversão verdadeira. Mas aqui é fácil. Eu estou aqui numa rede social, eu estou no YouTube pregando a palavra. Se eu tivesse o Instagram, também estaria lá pregando a palavra. Já disse aqui, durante a pandemia, eu não usei o Facebook, usei só o YouTube, mas o pastor Paulo César usou o Facebook dele para dar mensagens. E muita gente evangeliza também através do Facebook. Então, redes sociais. A televisão, nem vou falar, televisão, internet, tudo, a igreja, meu amado irmão, tudo. Vai qualquer bairro aqui em Caxias, a minha cidade, Duque de Caxias, ou qualquer outra cidade, você vai ver muitas igrejas, a não ser no Nordeste, onde vai ter um pouco mais de dificuldade, em alguns lugares, mas a maioria do país, várias igrejas evangélicas, várias denominações.
Agora, você vai a lugares aí que ninguém lá é crente. O André Derrucci, eu estou falando muito dele, porque era um missionário que esteve na Espanha, nós tivemos grande comunicação, até hoje temos, né? Que ele dizia, veja bem, meu amado irmão, minha amada irmã, que havia, se não me engano, ele mandava estatística para que são 7.000 cidades na Espanha que não havia uma igreja evangélica. Não havia. Então, olha o que ele diz aqui. O missionário, o Espírito Santo, que fortaleceu os apóstolos e os missionários, conferiu autoridade para enfrentar resistência, porque vai ter resistência. Alguém não vai querer ouvir falar do Evangelho. O padre de missões modernas, porque houve um tempo que a igreja esqueceu missões. Missões não precisa. Na Europa, né, que foi o berço das missões modernas, e hoje ela precisa ser evangelizada, mas não vou entrar nesse tópico aqui, né? Guilherme Cares sentiu o desejo de ir. E as igrejas locais falavam, olha, quando Deus quiser salvar os pagãos, ele salva. E não queriam dar ajuda. Ele foi mesmo assim para a Índia, levou 7 anos para ganhar a primeira alma para Cristo. Então veja que há resistência e dificuldade. Agora também esse Espírito Santo vai realizar sinais e consolidar igrejas. Como eu disse, a Semadeca de Col, que é a que eu mais tenho contato, também nós oramos e temos algum contato com a Assembleia de Deus do Copacabana do Caxias, a Semiadec, que já ajudamos um missionário que teve no Vale do Jequitinhonha, em algum momento. Eles também têm missionários na China, no Mato Grosso e em outros lugares. E assim vai por diante, é lógico. A maioria das igrejas tem missionários. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, as igrejas são estabelecidas. Lá, a Semadeca de Col estabeleceu, pelo menos do tempo que eu conheço, pode ser que anteriormente, em que eu não eram os parceiros dele, outras foram colocadas. No Senegal existe uma igreja local, com um líder local, em Valdemoro, na Espanha, outra. Com o trabalho feito ali. E nos outros lugares também, outras lideranças estão sendo preparadas. Vamos aqui, meu amado irmão, para evidências da ação missionária do Espírito. Atos 13 e 14. Veja que hoje nós só temos o texto sobre Atos 13 na leitura bíblica em classe. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. As portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas apesar das perseguições. Em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. A conversão do procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança porque o Espírito autentica a mensagem e confirma as autoridades dos enviados. É lógico que aqui em Atos 13 já começa, assim que eles foram enviados, já começa a dizer que eles chegaram em Pafos, aconteceu a questão de Elimas, o Bar Jesus e o procônsul Sérgio Paulo, como lemos na leitura bíblica em classe. Na próxima lição, as 2 próximas lições, nós vamos ver a primeira viagem missionária mais detalhada, depois vamos ver a segunda viagem, depois vamos ver a terceira viagem, vamos ver alguns detalhes que aconteceram, que estão registrados por Lucas em Atos dos Apóstolos. Nós vemos aqui uma questão de resistência. Ele encontra um homem, que até eu vou ler de novo aqui para você, leitura bíblica, Sérgio Paulo, que era um varão prudente. Este era um homem, ele era procônsul. Então, não era judeu, não tinha origem judaica. Paulo chegou ali. Só que ele, por ser alguém gentil, do lado dele tinha um encantador, um enganador, chamado Elimas, Bar Jesus, mas traduzido Elimas. Não são 2 personagens, é um só. Como até o próprio Saulo e Paulo não são 2 personagens, ou mudança de nome. Saulo em hebraico e Paulo no grego. Ok? Então vamos lá. Ele tentou atrapalhar. O Sérgio Paulo estava quase aceitando o Evangelho e Elimas estava atrapalhando. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, não vão sair repetindo isso aí se o Espírito Santo não te der autoridade ou não mandar você fazer isso no contexto atual. Falou, tu vai ficar cego por algum tempo, depois tu vai voltar a ver. E aí ele ficou cego naquela mesma hora e Sérgio Paulo acabou se convertendo. E aí ele diz, era um procônsul, alguém da elite, e se converteu.
Meu irmão, eu vou pregar, só vou conseguir pregar no lugar mais pobre, mais difícil, mais complicado, porque lá o evangelho chega. Não, até aqui no Brasil, meu amado irmão, não importa. O evangelho não tem que ser pregado só para os pobres. Ou também alguém entrar ao contrário e dizer que o evangelho tem que ser pregado só para os ricos. Não, o evangelho tem que ser pregado para todas as pessoas. Não importa quem seja. Haverão pobres, monetariamente falando, que não vão querer ouvir falar do evangelho. Haverão ricos que se interessarão pelo evangelho e aceitarão a Cristo como Salvador. Como haverá o contrário também, pobres que abrirão seu coração e ricos que fecharão seu coração. Não sou eu nem você que sabe quem vai aceitar Jesus, quem precisa ser evangelizado. A Bíblia diz que tem que ser toda a criatura. A Bíblia diz que tem que ser todas as nações. Aí nós vamos entrar aqui na perseguição no programa. E hoje, pastor, nas nações fechadas. Nas nações fechadas, esse assunto deve ser trocado lá na frente, provavelmente dentro de uma das lições. Existem os missionários, que tem nação que você não pode entrar como missionário. Se você entrar como missionário, você chegar no aeroporto e dizer, eu sou um missionário para pregar Cristo, quero entrar aqui no teu país. Você já é preso no aeroporto. Então, entram os missionários fazedores de tenda. Isso é até tirado de Paulo, Davi de Paulo. Ele tinha uma profissão chamada fazedor de tenda. Não que ele fosse missionário fazedor de tenda, mas isso foi tirado da vida dele. Então, ele, também aquele Priscila que tinha a mesma profissão, quando ele tinha uma dificuldade financeira que a igreja não podia ajudar, ele ia fazer tendas, se sustentava e continuava fazendo a obra. O que é um missionário fazedor de tenda hoje? Tem países que tem uma mão de obra muito escassa em algumas áreas. Então, essa pessoa entra lá como engenheiro, como enfermeiro, como médico, com alguma coisa, e vai para cumprir a sua atividade. E ali, no momento certo, na direção do Espírito Santo, não abertamente, ele então fala de Jesus naquele lugar. Então, haverá as barreiras culturais, haverá as barreiras religiosas. Hoje é muito difícil você pregar nos países muçulmanos, muito difícil, muito complicado. Nos países que têm uma ideologia marxista, na China, Coreia do Norte é totalmente fechada. Cuba agora está abrindo, mas também há alguma certa dificuldade. Na Índia, em certos lugares, há muita dificuldade para pregar, no Sri Lanka, e assim vai por diante. Então, há dificuldade, mas o missionário não vai ver a dificuldade. Se Deus te mandar ir para a Índia, você vai para a Índia e Deus vai abrir as portas lá na Índia e pessoas vão se converter, não importa a classe social, não importa a idade, não importa nada, porque quem chamou, quem capacitou, quem mandou, quem enviou, foi o Espírito Santo. Aleluia. Pedir licença para tomar um pouquinho d'água, que minha garganta está seca. Continuemos. A última divisão dessa lição, a igreja como agência missionária. Então vamos ver a primeira subdivisão. A igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Então, vou colocar por essa. A obra missionária não é programação. Então, pastor, a minha igreja não tem missões, não fala em missões, não entende de missões. Então, eu vou tentar fazer alguma coisa. Lógico que é necessário que algumas coisas sejam feitas. Mas o que vai fazer, o que ele diz, o que aconteceu com aquela igreja? Ela orava, jejuava e discernia a direção divina. O que tem que ser hoje. Aos nossos irmãos cessacionistas, eu lamento isso, que creem que os dons do Espírito não são mais, mas até esses irmãos cessacionistas têm missionários e entendem também que é Deus que dirige isso, mas ele não crê no dom. Deus é misericordioso, certamente fala aos corações dele, dá a direção. Mas nós que somos pentecostais, cremos, Deus pode falar. Agora, sempre entendendo que qualquer revelação, profecia, visão, sonho,
não pode ir contrário a este livro. Então a igreja ora, jejua e discerne espiritualmente a vontade de Deus. Aí Deus prepara. Pastor, qual é o modelo? E eu digo até para os irmãos, não sei se está funcionando muito na minha igreja, na minha denominação, mas o modelo que adotamos, e não é que não vai deixar de ser adotado, tem que continuar sendo adotado, talvez outros mais, mas é ter mensalmente na igreja qual pastorei, como tem um líder de missões, que é colocado no início do ano. No caso, já tivemos lá o diácono Evaldo, depois que ele saiu da denominação, o diácono Felipe já está há bastante tempo nessa tarefa. Na igreja de Caxias, na congregação de Santa Marta, é mensal. Na congregação Nova Campinas tem esse culto que eu vou falar, o culto a gente chama culto de missões, ou culto missionário, não, culto de conscientização missionária. Porque neste culto, além de tentar colocar umas bandeirinhas dos países para ver que nós temos que pregar todas as nações, também é falado da necessidade da obra missionária. Pastor, qual a estratégia financeira que a igreja adota? A minha igreja adota a seguinte estratégia. Nós distribuímos, e aí é voluntário, não é por isso que a gente tenta conscientizar que mais irmãos se despertem para isso. Um envelopinho, onde tem lá os meses, né, janeiro, fevereiro, março e tal, e a pessoa dá aquilo que Deus tocou no coração dela, ou que ela pode dar para missões. Esse valor, ao final do mês, é somado a um valor que a administração da igreja, através do conselho local, que a Igreja Metodista Pentecostal administra a parte financeira desta forma, um conselho, tem pastores, presbíteros, diáconos, diaconisa e outros oficiais, mensalmente se reúnem, e no início do ano libera uma verba que é tirada dos dízimos, das ofertas, a defender a arrecadação da igreja. E este valor é enviado para dentro da nossa denominação, que nós chamamos de igreja regional, e a igreja regional, com valores que vêm de outras igrejas também, é enviado o valor lá para, como eu já disse os irmãos, a SEMADEC, onde lá esse valor vai ser juntado com os valores que eles arrecadam de outros parceiros, e então repartido pelos missionários. Então a igreja precisa ter esse modelo de conscientizar as pessoas. Ter um culto específico para isso. E além disso, a nossa liderança SEMI, uma vez por ano, ela tem um encontro missionário, pode ser chamado de congresso, conferência, em que é chamado um missionário de fora, um missionário que tem alguma experiência, e ele vem e nos fala sobre missões mais profundamente, junto às igrejas todas, em uma das nossas igrejas, e ali se faz esse trabalho para conscientização missionária. Então é necessário. Temos que fazer alguma coisa, mas a igreja, como diz aqui, ela cresce com comunhão e obediência. Ela coloca diante de Deus, agora tem que ter reverência e compromisso. Principalmente aquela que envia o missionário. Eu vou deixar para falar agora mais adiante, onde ele vai falar este ponto importante. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio. Não retém seus melhores servos, como já disse, ele disse lá no outro ponto, né? Mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar e interceder, acompanhar os missionários é parte inseparável da vocação eclesial. Assim como Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para que o evangelho alcance novos povos e culturas. Então, eu vou centrar aqui nessa parte que ele falou. Sustenta, intercede e acompanha. E eu vou começar até por Paulo. Embora não haja não podemos pegar um texto bíblico direto e dizer que a igreja de Antioquia mandava o sustento para Paulo. Não diz. Mas esse é um modelo mais apropriado para ser feito. A igreja local envia. Então, hoje, missões se faz com parceria. A igreja metodista pentecostal não tem condições de enviar um missionário sustentável, então é parceira da Assembleia de Deus, como tem outros parceiros. Isso é normal. Hoje aconteceu. Eu já li vários livros missionários, e às vezes, já li livros missionários que várias igrejas pequenas se juntaram no bairro, fizeram um pool de igrejas, e ali sim
juntaram financeiramente e conseguiram enviar e sustentar. Bom, enviou, o seu Espírito Santo mandou, enviou, agora tem que sustentar. Mas sustentar só financeiramente, não, meu amado irmão, interceder. Eu disse, o missionário é um membro da igreja. Veja bem, normalmente a gente fica na igreja, na minha igreja, né? Terça-feira tem um culto de oração e ensinamento da palavra, e lá antes da gente orar, as pessoas fazem pedir, ora pelo meu tio, pela minha irmã, pelo meu pai, pelo meu filho, pelo meu neto, pelo meu vizinho, faz seu pedido. A gente vai orando. Ora pelo Manel, pelo Joaquim, pelo Pedro, pelo parente de fulano. O missionário está lá, não sei onde, ele não pode ser esquecido pela igreja. Então a igreja tem que interceder a cada dia, porque ele depende dessa intercessão. Na verdade, todos nós dependemos. Eu dependo da intercessão dos irmãos. Eu sou pastor desde 95 na igreja de Caxias, desde 92 no ministério, 92, 93 como pastor auxiliar em 2 congregações, 94 assumi Santa Marta, 95 Caxias, e estou nessa lida aí. Eu sei que eu estou de pé porque tem gente orando por mim, cotidianamente. Então, veja bem, meu amado irmão, o missionário precisa da intercessão. E, com certeza, se a igreja que orava mandava de Jorge aqui, ele intercedia também. E depois ele diz aqui, a terceira questão, acompanhar os missionários é importante. Pastor, naquele dia, como é que fazia? Não tinha condição. O Paulo podia mandar uma carta, é o que tinha. Mas carta não é nem carta que... Hoje, se falar de carta, para certos jovens aí, não sabe nem o que é carta, não sabe nem o que é um correio. Nós, os mais velhos, sabemos que antigamente se mandava carta. E a carta, mais modernamente, né, uns anos atrás, você botava hoje, chegava amanhã. Correio com rapidez. Anteriormente não, demorava mais. Fosse um outro país, aí demorava, realmente, outra cidade, demorava um pouco mais. Agora, lá no tempo do Paulo, meu amado, ele tinha que pegar uma carta, pedir para alguém pegar um navio, levar 6 meses para chegar no lugar lá, para entregar aquela carta. Então, a comunicação como era feita, pastor? Paulo, nós vamos ver isso a partir da próxima lição. Ele ia pregando, quando chegou ao lugar onde o Espírito Santo falou, agora parou aqui, volta. Ele voltava, passava nas igrejas que ele já tinha aberto, ele não tinha prazo, né? Tem que ser em 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, não. É como o Espírito dirigia, você vai ver isso durante Atos dos Apóstolos. Ele voltava lá para a base de Antioquia, chegava lá e relatava. Hoje é mais fácil. O missionário que está no campo, o Derrute estava no campo, lá em Espanha, ele mandava uma carta por e-mail. Hoje, ele manda alguma notícia lá de onde ele está, mandava de Alfredo Conselho Barbacena, e agora manda lá de São José dos Calçados, no WhatsApp. Então, hoje está muito mais fácil de você ter contato com o missionário. Os missionários que estão no campo podem mandar notícia, mas a igreja tem que estar ali, participativa. Pastor, já tem algum exemplo de igreja que abandonou missionários? Sim, eu li vários livros missionários e isso acontece muito. Troca o pastor. O pastor começou a trabalhar com missões, por isso que ele diz aqui, missão não pode ser um projeto humano, missão não pode ser uma programação. Aí o pastor fala, entra um outro pastor. Não, o missionário está no campo. Missões, não, vamos trabalhar aqui no local. E larga o missionário para lá. E às vezes o missionário, como ele é enviado, a maioria das vezes hoje, modernamente falando, com parceria com as agências missionárias, às vezes já tem uma questão de, se o missionário for largado, ela ajuda o missionário enquanto ele está ali com essa situação e procura uma outra igreja que possa abraçar aquele missionário, que a obra possa continuar, mas alguns até voltam e deixam o campo. Então, isso não pode acontecer. A igreja não pode deixar de interceder, de se comunicar com o missionário, e sempre eu aprendi, até com o pastor Wilson. Nós temos contato com o missionário. Aí eu vou mandar uma carta, poxa, missionário, estou mandando dinheiro para você, cadê a obra aí? Como é que é? Vai ganhar uma para Jesus ou não? Não, não é isso não, meu irmão, de maneira, não pode ser feito isso. Já acabei de falar que Guilherme Caro, o pai das medicinas modernas, levou 7 anos para ganhar a primeira alma para Jesus. Dependendo do lugar que você esteja, você vai ter grande dificuldade. Não é que no Brasil, que é relativamente fácil pregar o evangelho. Então, é para dar a palavra de conforto, carinho ao missionário.
E quando ele tiver que voltar para a base, os missionários voltam para a base também, às vezes para descansar um pouco, para resolver algumas coisas, depois voltam para o lugar onde estão. Receberam com alegria, porque ele não é um estranho no meio da igreja, ele é a igreja. Eu não posso ir lá para a África, alguém está lá por mim. Então ele está me representando lá. Quando ele volta, ele volta aqui, ele vai dar um relatório, vai falar. Isso é muito importante. A igreja é quem envia e sustenta seus missionários. Ele fala aqui que a igreja aqui é um exemplo para as igrejas locais hoje. E vamos terminar com a última subdivisão desta lição e dessa primeira lição, né? Ponto 3 da primeira lição. Uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece e pregar, fazer discípulos e alcançar nações. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. Agora, e como pregarão se não forem enviados? O Espírito Santo continua chamando homens e mulheres para essa obra. E cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ele. É uma palavra duríssima. Isso aqui eu poderia ficar 20 minutos falando, mas não dá por causa do meu período de gravar. Então, veja bem, eu já li lá no início da lição, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, Atos 1, 8. Então, continua a ordem. Qual a ordem do Senhor, seu discípulo? Qual é? Alcançar as nações. E pegar, fazer discípulos e alcançar as nações. Bom, eu não vou alcançar a nação, eu aqui no Brasil, o africano lá na África. Se eu não for, eu não consigo alcançá-lo. Então, eu tenho que ir. Eu não vou chamar o africano aqui para que eu venha pregar ele aqui. Eu tenho que ir lá pregar para ele. Como Paulo foi, as viagens missionárias são isso. Paulo e Silas não ficaram em Antioquia esperando que algum gentio de Éfeso, da Galácia, de Corinto, de Filipos, de Colossos, outra cidade que eles foram, que vão ser toda listada, vão ser falando, e viessem lá. Eles foram lá e pregaram lá. Então, tem que ir fazer discípulos. E a igreja precisa. Então, Paulo diz lá, ainda Paulo não alcançaram. Não vamos falar isso mais detinidamente, não está como falar hoje. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, existe ainda, não alcançaram o Amazonas, existe certos tipos de indígenas que estão lá afastados. No Brasil, a única grande dificuldade que nós temos é algumas leis ainda para não mudar a cultura do índio, e nós temos algumas dificuldades, mas há pregadores pregando em termos de dia, missionários pregando. Aqui temos o ribeirinho, que moram em lugares muito difíceis, precisa de missionário lá. Os quilombolas, que também têm uma dificuldade grande de entrar no evangelho no meio deles. Além de surdos, mudos, tem uma série de situações que a igreja precisa se preocupar com isso e pensar nisto. Como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Aí ele diz, o Espírito Santo continua chamando. O Espírito Santo não parou de chamar. Talvez a gente parou de ouvir. Ele chama, ele não ouve. Isaías, o Senhor, veja bem, o Espírito Santo, né, a Trindade falou lá, a quem enviarei, Isaías 6, e quem há de ir por nós? Isaías falou, eis-me aqui e envia-me a mim. Esse deve ser o nosso pensamento. Se você não... Missões tem 3 maneiras de fazer, basicamente. Ir, certo? Contribuir e orar. Tá? Se você não tem um chamado para ir, não adianta ir, que vai dar errado. Você vai e vai voltar. Eu conheço, não vou dar exemplo aqui agora, de pessoas que foram e voltaram. Vou fazer missões. Foi e deu errado. Contribuir é liberalidade. E orar, meu amado irmão, qualquer um pode. Qualquer um pode. Vamos aqui para a conclusão. A missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa, envia. E que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? É uma pergunta. Estamos dispostos? Porque só essa conclusão aqui também é tremenda, meu irmão.
Como é que começa? Oração, jejum e sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, como aconteceu em Antioquia. Depois, Deus fala, chama, separa e envia. E a igreja responde, intercede e sustenta. Tem que ter essa sinergia. Tá? Tem que ter essa sinergia. Então, estamos ouvindo? Deus continua falando. Estamos ouvindo? Estamos prontos a ouvir a voz de Deus para que possamos fazer esta obra? Teremos um trimestre inteiro para estudar, pensar e aprender sobre este assunto. Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus quiser, semana que vem, Deus nos permitir, estaremos aqui para ministrar a aula. A porta da fé se abre entre os gentios. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.